Oi! Hoje a gente vai mergulhar nos segredos de um livro que, olha, moldou impérios, começou debates que duram séculos e se infiltrou na nossa língua do dia a dia, muitas vezes sem que a gente nem perceba. Bora desvendar o Evangelho de Mateus? Pensa naquela história clássica de Natal, com todas aquelas imagens que a gente conhece desde criança. Muitos dos elementos mais famosos parecem que sempre existiram, né? Como se tivessem sido contados exatamente do mesmo jeito desde o início. Mas será que foi assim mesmo? Todo mundo conhece a história dos três reis magos, aquelas figuras imponentes vindo do Oriente, seguindo um sinal no céu. E claro, a estrela misteriosa que guiou a jornada deles até Belém. E o que dizer daquela fuga desesperada da Sagrada Família para o Egito para escapar da fúria de um rei tirano? E tem até a parte mais sombria e trágica da história, o terrível massacre das crianças, ordenado por esse rei totalmente paranoico. Então, o mais surpreendente é que todos esses detalhes icônicos vêm de um único lugar. Não é do folclore, nem de uma coleção de textos antigos, mas especificamente dos dois primeiros capítulos de um só livro, o Evangelho de Mateus. E isso levanta uma questão. Que texto é esse, afinal? E como ele se tornou tão poderoso? Para entender o impacto desse evangelho, a gente precisa primeiro dar uma olhada nas suas origens. Olha que interessante. Apesar da tradição chamar de Evangelho de Mateus, a maioria dos estudiosos hoje concorda que o autor é na verdade anônimo. Acredita-se que ele era um cristão de origem judaica, escrevendo para a sua comunidade uns 50 anos depois da crucificação e com um objetivo bem claro: apresentar Jesus como cumprimento das profecias judaicas. E ele não estava escrevendo do zero, não. A teoria mais aceita pelos acadêmicos, a hipótese das duas fontes, sugere que o autor de Mateus construiu sua história em cima da estrutura de um evangelho mais antigo, o de Marcos. E, além disso, ele pegou vários ditos de Jesus de uma outra fonte que se perdeu no tempo e que os estudiosos apelidaram de que vem do alemão Quelle, que significa justamente fonte. Então, mal o texto foi escrito e as batalhas sobre o que ele significava começaram. E não eram discussões acadêmicas, não. Eram conflitos que definiam impérios e o destino das almas. Um exemplo disso é, nossa, impressionante. E está em uma única palavra. Quando foi citar uma profecia do Antigo Testamento, o autor de Mateus usou a tradução grega, a Septuaginta, em vez do hebraico original. No hebraico, a palavra era alma, que significa moça jovem. Só que, na tradução grega, a palavra virou partenos, que significa especificamente virgem. Essa escolha, uma única palavra traduzida, se tornou a base textual para uma das doutrinas mais centrais e controversas do cristianismo, o nascimento virginal. Isso mostra como o significado não estava só nas palavras originais, mas no poder da interpretação e da tradução. E as batalhas só esquentaram. No século V, rolou uma controvérsia gigantesca só para decidir como chamar Maria. Os nestorianos diziam que ela era Theotokos, receptora de Deus, ou seja, mãe só da parte humana de Jesus. Mas a visão que venceu, a ortodoxa, bateu o pé. Ela era Theotokos, portadora de Deus, afirmando que o filho de Maria era, desde o nascimento, totalmente Deus e totalmente homem. A própria natureza de Jesus estava em jogo. Tudo isso mostra que não existia um único cristianismo no começo. Eram dezenas de versões competindo, cada uma com sua própria visão de Jesus, e muitas acabaram sendo taxadas de heresia. A ortodoxia não nasceu pronta, ela foi forjada no fogo de séculos de debate. Agora, vamos avançar um pouco no tempo para ver como a influência de Mateus explodiu para muito além dessas discussões teológicas e se infiltrou na própria estrutura da cultura ocidental. Toda essa nossa análise se baseia no trabalho do Howard Clark, que explora justamente essa vida que o texto teve depois de escrito, como ele foi lido, usado e transformado ao longo dos séculos. Voltaire, o filósofo do Iluminismo, percebeu que Mateus é riquíssimo em detalhes. E são justamente esses detalhes vívidos, as parábolas, os ditos, as cenas dramáticas, que viraram um material tão fértil para incontáveis leitores. Pensa só em quantas frases do Evangelho de Mateus se infiltraram na nossa língua. Expressões como sal da terra, dar pérolas aos porcos ou lavar as mãos de um problema. Elas vêm direto de Mateus, o que prova o quão profundamente as palavras dele moldaram nosso jeito de falar. Mas nem todo mundo leu o texto com reverência. Figuras do iluminismo, como Thomas Paine, o rejeitaram com uma crítica super ácida. Ele chegou a ridicularizar a história do nascimento virginal como uma devassidão.
provando que a história de Mateus é tanto sobre fé quanto sobre um profundo ceticismo. E o mais fascinante é que Mateus também serviu como uma espécie de caixa de ferramentas para construir novas fés. A pérola de grande valor vira um texto sagrado para os Mormons, a proibição de fazer juramentos, um pilar para os Quakers, um texto sobre cura, fundamental para a ciência cristã. Cada grupo encontrou ali exatamente o que precisava para construir sua teologia. Então, depois de ver as origens, as guerras pelo significado e o impacto cultural, o que a gente pode concluir? Qual é a chave para entender o poder duradouro de Mateus? O mecanismo por trás de boa parte dessa influência é um conceito chamado proof texting. É a arte de selecionar um versículo específico para provar um ponto, independentemente do que o resto do texto possa dizer. E aqui está a ideia central. O poder de Mateus não está tanto no que ele diz, mas em como ele tem sido usado. Como Howard Clark escreve, o Evangelho se tornou um arsenal de versículos que as pessoas usaram para justificar praticamente qualquer coisa, da paz à guerra, da ortodoxia à heresia, da criação de impérios à revolução. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. A história de Mateus nos mostra que um texto nunca é estático, ele é constantemente reinterpretado para servir ao presente. A questão então é: quais são as histórias religiosas, políticas ou culturais que a gente está usando como nosso arsenal hoje? E mais importante, o que estamos construindo com elas?